Oi, meus queridos do terceiro ano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais umas semanas aí de atividades pela frente? Então a professora vai explicar folha por folha do que nós vamos fazer e também as atividades do livro. Vem comigo! Nessa atividade de português, nós vamos começar a trabalhar com a carta do leitor. Então, eu trago para vocês informações sobre esse gênero. Nós já começamos a trabalhar com a carta do leitor lá no comecinho de março. Nós trabalhamos um pouquinho no livro de português. Então, aqui nós vamos relembrar o que é uma carta do leitor, que é uma carta bastante parecida com uma carta pessoal. Porém, essa carta é uma carta aberta, pois ela é dirigida a destinatários desconhecidos. Bastante pessoas podem ler essa carta. Então, aqui eu quero que vocês observem 3 cartas do leitor, que foram publicadas em revistas e uma carta que foi publicada em jornal. Tem essas cartas do leitor que saíram na revistinha em quadrinhos da Turma da Mônica, em que os leitores, eles parabenizam os personagens, as histórias e eles sugerem novas historinhas. Nós temos a carta do leitor que crianças, alunos de uma escola, escreveram para a revista Ciência Hoje. E nós temos outra carta que foi publicada em um jornal com o tema de abandono de animais. Com base nas cartas que vocês leram, vocês vão analisar e descobrir algumas informações. E vocês vão escrever nesta tabela. De onde a carta foi enviada, ou seja, onde o autor da carta mora. Então, vocês vão escrever o local da carta 1, carta 2 e carta 3. Quem é o destinatário? Quem é que recebeu essas cartas? Qual é o assunto das cartas? Qual as impressões do autor sobre o assunto abordado? Então, o que essas pessoas escreveram a carta para quê? Do que essas pessoas mais gostaram? Foi sugerido algo na carta analisada? Eles sugeriram alguma historinha ou alguma atitude? Como o autor se despediu? Quem é o remetente da carta? Como é o nome das pessoas que escreveram essas cartas? Vocês vão completar a tabela com essas informações. Nesta folha, nós temos mais uma carta de leitor. É da Maria Soares, de 11 anos. Ela mora em Belo Horizonte e ela escreveu para o jornal De Olho na Notícia. Vocês vão ler a cartinha que ela escreveu e responder quem que escreveu a carta, em qual jornal ela foi publicada, qual é o assunto que ela escreveu na carta. A sua opinião é a mesma da pessoa que escreveu a carta? Por quê? E onde mora a autora da carta? Vamos relembrar um pouquinho das partes da carta pessoal, do que não pode faltar. Então, aqui vocês vão fazer a leitura do texto falando de carta, que quando queremos dar notícias, enviar mensagens, matar saudades de alguém, nós podemos enviar uma carta. Então, presta atenção nas partes da carta. O que eu não posso deixar de escrever? Eu tenho que escrever a data, o local de onde eu estou escrevendo, o dia, mês, ano, uma saudação para a pessoa que vai receber a minha carta, o meu assunto, que é o corpo da carta, e a minha despedida e assinatura. Isso não pode faltar. Aproveitando para dizer que adorei receber a carta de vocês e adorei o que vocês escreveram para a professora, tá bom? Nesta folha, vocês vão fazer uma pesquisa para a gente ver que tem diferentes preços para você poder enviar uma carta no correio.
Então, vocês vão pesquisar o preço para enviar uma carta simples e uma carta registrada. Escrever os valores por extenso. E também, vocês vão pesquisar o que é a sigla AR, o que é uma carta AR e o que é um SEDEX. E aqui em cima, eu falo que é uma carta simples e uma carta registrada. E aqui em cima, a professora colocou que é uma carta simples, que é a forma de envio mais econômica e leva cerca de 7 a 14 dias para você receber uma carta dessas. Já a carta registrada é um tipo de recebimento que permite a quem está escrevendo e o destinatário acompanharem o envio de um determinado documento, com a confirmação de entrega. Nós vamos trabalhar a ortografia do M ou N, que a regra para palavras com M antes de P e B define justamente que sempre em todas as palavras da língua portuguesa, antes de P e B, deve ser utilizada a letra M. E aqui eu trago um poema Pimpinela, que traz bastante palavras escritas com M. E vocês vão perceber que sempre onde tem o M, tem ou a letra P ou a letra B. O M e o N são dois irmãos, mas eles são diferentes. Antes de P ou B, devemos usar a letra M. E nos demais casos, usamos a letra N. A professora conseguiu até uma musiquinha que fala da regrinha do M antes de P e B. É assim. Ouça com atenção o que agora eu vou dizer. É uma regrinha muito fácil de aprender. Toda vez que você encontrar o P ou B, não pense duas vezes, é o M que você vai escrever, vai escrever, vai escrever, vai escrever, vai escrever, é o M que você vai escrever. Não reparem na desafinação da professora, tá bom? Nessa atividade, vocês vão ler um texto informativo e abaixo escrever palavras escritas com M e N que vocês encontrarem dentro do texto. Então, é um texto com o título Tamarindos, que ele fala do fruto tamarindo, que é originário das savanas africanas. É um texto informativo. Então, depois que vocês lerem, vocês vão anotar palavras com M e palavras com N. Tem mais folhinhas com exercícios de escritas de P e M. Tem mais exercícios de escritas de P e B antes de M, que é para vocês completarem as palavras. E nessa folhinha, no exercício 2, vocês vão marcar um X nas palavras escritas corretamente. E no espaço abaixo, escrever corretamente as palavras que estão erradas.